Oi, tudo bem? É uma satisfação conseguir parar e começar a trilhar um caminho aqui nesse canal. E ontem eu fiz uma pergunta no meu Instagram. O que nos move e o que nos impede de realizar os nossos sonhos? Você já parou para pensar nisso? A gente sabe que existem aspectos bem profundos, mas também existe coisas que nós conseguimos contornar desde que nós nos dedicamos a isso. Como assim? Vou explicar. Aspectos profundos. Coisas que veio lá da nossa infância, da nossa família, dos nossos pais, dos irmãos, das pessoas que nós tivemos a troca. O que é a troca? É as palavras que foram lançadas para nós, as palavras que nós lançamos, as palavras que nós acreditamos, as coisas que a gente começou a construir em cima do que falaram da gente. E deixa eu tentar te explicar. Por exemplo, eu vim de uma família disfuncional. Nós somos em 5, um irmão, 4 irmãs. Eu tenho uma outra irmã que eu conheci adulta já. E eu creio que eu tenho mais 2 irmãos que eu não conheci. Então, assim, eu tinha um pai muito diferente do que a gente projeta na cabeça da gente, né? Como marido, eu quero dizer. Porque por muitas vezes a gente acaba deixando de acreditar no relacionamento, na família, por causa dos nossos pais, por causa do relacionamento dos nossos pais. Então a gente tem que desconstruir uma série de coisas que foram construídas ao longo da nossa vida para que nós possamos pegar todas essas informações, todas essas lembranças, todas essas situações que nós vivemos e ressignificar, dando um novo formato à nossa vida. Nós não temos culpa da nossa história, da família em que a gente nasceu. A gente não pode se vitimizar. Ai, mas eu não tive um pai presente. Ai, eu não tive um pai que me ensinou esses valores. Ok, tudo bem, você não teve. Logo, você não você não causou isso em você. Você não teve responsabilidade nisso, da onde você veio. Porém, você tem total responsabilidade do que você vai fazer daqui para frente com a sua vida. Adianta nos colocarmos em situações de vítima. Ai, como eu sou infeliz porque eu não nasci numa família estruturada, tal. Primeira coisa, o que a gente entende de família estruturada? Nas coisas que eu creio, é pai, mãe e irmãos. Porque eu creio na palavra de Deus. E isso é a família que ele constituiu. Respeito todos os tipos de famílias que estão surgindo e que estão dizendo, porém, eu acredito nesse modelo de família, que é um modelo bíblico. E o que acontece com isso? Quando as crianças que estão lá totalmente dependentes dessa família, desse pai, dessa mãe, cada um tem a sua função, entende? E a gente vai carregando algumas bagagens que ao decorrer da nossa caminhada, nós temos que nos desfazer dessas bagagens. Você tá me entendendo? Vou tentar ser mais clara ainda. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu vi uma briga muito feia entre os meus pais. Muito feia. Eu amava o meu pai como pai, né? Uma menina. Meu pai era, na minha cabeça, no que eu entendia de pai, ele era incrível. Porém, eu tinha muito ódio do que ele fazia com a minha mãe. Olha só. Então, ele foi um cara muito grosseiro, né, com a minha mãe, tratou ela muito mal e a gente presenciou tudo isso. E o que acontece?
Eu cresci com essas imagens, com essas discussões, com essas brigas, com essas agressões. E logo eu tive raiva de homem. Raiva de homem no sentido que, na primeira oportunidade que eu tenho, ou que eu tivesse, hoje, que eu consigo identificar e tentar ressignificar essas situações, eu consigo... Opa, isso aqui não tem a ver comigo, isso aqui tem a ver com o meu passado. Então, assim, quando eu brigo com meu marido, por exemplo, eu externo uma raiva que não é dele, não é pra ele, não é na situação que nós estamos. É algo lá de trás. Depois que eu entendi isso, eu comecei a tentar mudar. Eu tentei começar a... Não, eu não posso fazer isso, não é entre eu e ele. Então, a pergunta que eu fiz, o que te impede de fazer as coisas que você quer fazer? E o que te move? O que me move é o meu jardim. Eu tenho um jardim ali, ó. Ali eu tenho a fotografia do meu casamento e dos meus filhos. Esse é o meu jardim. Eu tenho que ter cuidado como eu vou regar esse jardim todos os dias. Com quais palavras eu vou regar. Tem vezes que eu falho muito. Tem vezes que eu não consigo regar para crescer, para frutificar. Às vezes eu não deixo, não ponho água, não rego com palavras de amor, não rego com palavras de carinho. E isso é essas situações lá de trás, entende? Então, o que acontece? A gente tem que aprender a se conhecer, entender o que nos move e também o que nos impede. E a gente tem que trabalhar isso. Eu vou te ajudar. É essas coisas que eu quero falar nesse canal, né? Como eu vim de uma família disfuncional, logo eu criei a minha família disfuncional. Eu tenho um filho de cada relacionamento. Eu me casei 2 vezes. A minha filha eu tive na juventude, quando eu era muito nova, muito menina. E o meu filho, eu já estava casada já com outra pessoa. Isso acarretou uma série de coisas na cabecinha da minha filha. No divórcio também acarretou sérias coisas na cabecinha do meu filho. E eu, ao longo dessa caminhada, tive que administrar isso neles, porque eu já tinha passado por isso. Então, são situações que às vezes passam muito superficialmente pelas nossas vidas, sabe? A gente não se dá conta o quanto isso tem que ser tratado e ser cuidado, porque começou uma banalização muito grande da família, sabe? Ah, casou, separou, não dá certo, pode trocar de marido, como se fosse de roupa. E as coisas não são assim. Todas as pessoas têm defeitos. Se a gente for ficar trocando porque as coisas não fluem da maneira que a gente quer, a gente não vai investir em nada. E assim é com a nossa vida. Então você tem que ter coisas muito pontuadas. O que te move e o que te impede. E trabalhar isso. Então, nos próximos vídeos eu vou te falar muitas situações que aconteceram na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, que eu carreguei pela vida inteira, né? Hoje eu tenho 38 anos, sou mãe de 2 adolescentes, que é um desafio muito grande. Ser mãe é desafiador, né? Quando Deus te dá essa missão de conceder 2 vidas, ou quem é mãe demais, para você educar, nutrir, cuidar, proteger, cara, é muito desafiador, né? E a gente só pode falar de coisas que a gente tem domínio. E eu comecei a pensar quais são os meus resultados durante esse tempo, durante a minha vida, durante tudo isso que eu vivi. Os meus resultados são 2 filhos maravilhosos. Tenho uma filha de 18 anos,
não conheceu álcool, não conheceu bebida, ainda não conheceu a vida de mulher adulta, porque os princípios e valores estão enraizados nela. E eu consegui passar isso diante dos meus erros, dos meus acertos. E tenho um filho de 15 anos, que mesmo tendo que lidar com embaixo do mesmo teto, a gente teve sempre duas realidades. A irmã viajando para Disney, né? Tendo de tudo o que a vida material pode oferecer. E ele tendo que lidar com isso e eu tendo que ministrar a cabeça deles. Então, como eu faço? Né? Isso é dominar uma situação com a graça de Deus e ter 2 filhos saudáveis emocionalmente. Porque a gente sabe o alto índice de suicídio, homicídio que os adolescentes já cometem, né? E eu louvo a Deus por ter conseguido sempre ter estado perto deles, ter ajudado eles, estar ali quando eles precisaram. Em contrapartida, o que você fez com excelência? Eu fui mãe com excelência. Sua vida profissional está super resolvida? Não. Mas isso é o de menos para mim. Porque quando eu olho para os meus filhos, eu penso, a minha primeira missão eu cumpri muito bem. Vocês me entendem? Então, o que me move? O que me move são os meus filhos. É o meu casamento, é o meu marido, é a minha família. O que me impede? São as raízes lá de trás que eu tenho que identificar e retirar do meu caminho. Nos próximos vídeos a gente vai falar mais sobre isso. Não deixe de curtir, compartilhar com a pessoa que você acha que vai ser fundamental ouvir sobre isso, porque tem muitas pessoas nessa situação e que não sabem o porquê de algumas coisas. Então compartilha esse vídeo, deixa o seu like, me ajuda a chegar a mais pessoas. A gente vive num país que o número de divórcios é muito grande, que o número de crianças, de adolescentes com vontade de morrer é muito grande. E às vezes é só uma informação a mais que uma mãe e um pai têm que ter para poder ajudar os seus filhos. Então, fica aqui comigo, me ajuda com que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas e vamos aprender mais. Eu com vocês e você comigo. Beijo.